Se chamar a gente assim, fica até mais animado. Vamos ficar de pé, pessoal, enquanto o pessoal traz ali. Pum. E não, você quer ver eles, mas não é o Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro da Bíblia Sagrada, livro de Hebreus. Embora o texto. Oi, obrigado, James. Embora o texto que é a base do tema do nosso Madruga Jovem seja 1 Coríntios 13, lá tem apenas uma parte que forma a primeira mensagem, que é sobre a fé. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos essa noite o texto de Hebreus capítulo 11, versículo do 1 até o versículo 6. Então abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11, versículo do 1 ao 6. E aí a gente vai fazer algo interessante. À medida que você encontrar, e somente quando você encontrar, você vai dizer amém. Amém. Parou? Não pode dizer amém se tem encontrado nada. Tá bom? Só diga amém se você encontrou. Aí à medida que você for encontrando, você vai dizer amém. Tá bom? Amém? Amém. Todo mundo encontrou já? Nossa, como vocês são rápidos. Deixa eu achar que vai comer. Hebreus capítulo 11 é conhecido popularmente como o hino da fé. Ele trata sobre o conceito bíblico de fé, mas ele expande isso mostrando exemplos de homens e de mulheres que também viveram por meio da fé. Nós vamos nos apegar aos 6 primeiros versículos, mas se for necessário a gente vai fazer incursões ao texto para falar de alguns exemplos que aparecem aqui em Hebreus capítulo 11. Então diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela, ou seja, da fé, os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, seu irmão. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa todos aqueles que o buscam. Amém? Vamos orar, nesse Deus você pode se sentar, e se eu achar que você está cochilando, você vai ficar de pé. Vou mandar você levantar. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, e porque Tua misericórdia dura para sempre. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tua palavra tem despertado em nossas vidas a fé, para que venhamos, ó Deus, a entender a Tua vontade e a crer no Teu poder todos os dias da nossa vida. Queremos, ó Deus, nessa noite e ao longo dessa noite, que o Senhor nos desperte mais e mais a fé, para que tenhamos, ó Deus, aquela motivação correta para estarmos em Tua presença, confiando de que a Tua palavra e a Tua vontade são sempre certas e verdadeiras e se cumprem em nossas vidas. Tudo isso, amado Deus, nós declaramos através desta oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos a falar sobre a pregação da palavra, deixe-me fazer algumas perguntas para vocês. Na sua opinião, o que é fé? Ou como eu posso demonstrar que tenho fé? Qual seria, na sua perspectiva, a maior manifestação de fé que alguém pode ter? Você mesmo, qual a experiência de fé que você poderia nos alistar da sua própria vida, que demonstra que você de fato é alguém que tem fé?
Essas perguntas parecem tolas, mas em nossos dias não são. Porque nós temos percebido, amados irmãos e irmãs, que há muitos que acreditam terem fé, porém não conhecem o real significado da verdadeira fé. Nós vemos pessoas dizendo: não, mas eu tenho fé, eu creio, eu acredito, eu vivo por meio daquilo que creio. Mas quando se analisa e se avalia biblicamente falando, aquilo que tal pessoa diz que é a fé que ela tem, se prova que aquilo não é fé, mas na verdade um mero sentimento produzido pelo coração humano, que, como Jeremias diz, é corrompido e enganoso, que leva a tal pessoa a estar cada vez mais longe de Deus. O texto sagrado que nós lemos, ele fala sobre fé, e ele começa dizendo o que é fé, e termina apresentando para que serve essa fé. Muitos há entre nós que talvez ainda não tenham a noção correta, a noção verdadeira do que é fé. Qual foi a última vez que você demonstrou uma grande fé? Faz tempo? Parece que às vezes nós vamos vivendo a vida cristã e vamos esquecendo o poder da fé e não vamos mais percebendo como ela é tão importante nas nossas vidas. O que é fé? Será que ter fé é ser crente no sentido religioso da palavra? Outro dia eu conversando com uma pessoa, ela disse: não, eu tenho fé, eu sou crente. E não sou apenas crente, mas também sou batista. Como se isso fosse uma grande diferença. Porque você é batista, você tem fé, ou uma fé maior ou melhor do que a de outra pessoa. A Bíblia, quando fala de fé, ela nunca trata a fé como algo que é minha propriedade, que é minha. Não, a minha fé, a fé que eu tenho, aquilo que eu posso mostrar para os outros que é fé. A Bíblia fala que a fé é algo que vem de Deus e ela deve voltar-se para Deus e não apegar-se às realizações humanas. Vamos primeiro definir fé, para que a gente não saia daqui com dúvidas a respeito da fé. Se eu perguntasse para você o que é fé, você diria-me pelo menos duas coisas positivas sobre a fé. Mas quando se define fé, também deve-se dizer o que a fé não é. E hoje nós vamos falar o que é a fé e o que a fé não é, para iniciarmos então a nossa mensagem de fato. Baseado no texto sagrado que nós lemos aqui, uma definição de fé pode ser uma plena entrega mental e emocional da minha vida para com Deus. Porque a fé envolve não apenas o que eu sei, mas aquilo que eu sinto também, baseado naquilo que eu sei. Ou seja, os meus sentimentos, eles deverão estar alinhados, eles devem estar muito bem conectados com aquilo que eu sei. Por isso o autor de Hebreus, tratando desse aspecto, ele vai dizer que a fé é uma certeza. Outro dia eu conversando com um jovem lá da igreja, e a gente estava tratando sobre a questão de amor, né? Questão de romance. E eu perguntei: cara, tem certeza que é isso que você quer? Ele disse: pastor, certeza eu não tenho não, mas eu tenho fé. Dá para você perceber a incoerência da declaração do rapaz? Certeza eu não tenho, mas eu tenho fé de que vai dar certo. Essa é uma postura que muitos crentes têm, acreditando que é fé, e não é fé. A Bíblia diz, segundo o relato, que esta fé é a certeza, e a expressão que diz certeza é algo real, não é algo duvidoso, não é algo que pode ser ou não ser, é uma convicção. É uma firmeza, é como estar com os dois pés firmes em um solo que não se abalará. Você talvez não tenha tido a experiência, e eu também não tive, mas eu tenho visto vídeos e relatos de quem teve essa experiência, de estar presente em uma localidade quando há um terremoto. Não ter fé é como se o solo no qual pisamos não fosse mais confiável. Quem já pegou o elevador, né? Deve ter percebido que aquele primeiro impulso, né, dá um certo temor, né? Então aquela pessoa que não tem fé é uma pessoa que não está com os dois pés firmes em um solo
que é confiável. Quando você diz, olha pastor, eu acredito, mas eu não tenho certeza, você está dizendo o quê? Em outras palavras, que deseja muito algo, mas que não sabe, não tem certeza se aquilo é real ou acontecerá. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos. Por isso a fé está intimamente conectada com a esperança. Mas eu não vou falar da esperança. Quem vai falar da esperança, se não me engano, é o pastor Carlos. A fé que nós temos nos faz aguardar com certeza aquilo que nós ainda não temos em nossas mãos. É uma convicção inabalável que me leva a ter prova daquilo que eu espero. O texto sagrado diz claramente que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova, ou em algumas traduções é a convicção de fatos que não foram vistos ainda pelo olho humano. Nós muitas vezes, irmãos, queremos colocar o nosso desejo no lugar da nossa fé. Eu quero muito algo, aí eu faço disso o alvo da minha fé. Quando na verdade isso não é fé. Isso é mero desejo, é mera vontade de ter, ou de obter, ou de alcançar aquilo que eu acredito erradamente que é fruto da minha fé. A fé é uma convicção inabalável que me traz a certeza e a segurança de que aquilo que Deus colocou no meu coração é a vontade dele e ela se concretizará. Exceto, ou melhor, trocando isso por outra coisa, isso não será fé. Pastor, então o que a fé não é? O que a fé então não é de fato? A fé, primeiramente, ela não é algo que eu possa usar como se fosse um meio para obter as coisas que eu quero. Por incrível que pareça, nós somos contaminados com uma teologia da prosperidade que diz que se você, abre aspas, e bem grande, tiver fé, tudo que você deseja, você alcançará. Aí eu pergunto, você tem alcançado tudo que você deseja? Se tiver alguém aqui, levante sua mão que eu quero conhecer. Outra pergunta talvez é mais importante. Será que tudo que você deseja é aquilo que Deus quer que você alcance pela fé? Há um tempo atrás eu conversei com um colega de ministério que disse, olha, eu tenho a plena convicção que Deus quer que eu saia daqui. Deus quer que eu saia da minha igreja e vá para outra igreja. O cara saiu da igreja que ele estava já há algum tempo, pastoreando, e por sinal, na minha perspectiva, muito bem pastoreado aquela igreja. E chegando lá na outra igreja, que ele disse que tinha convicção de que Deus ia levá-lo, ele não deu certo. Acabou saindo do ministério e hoje está trabalhando fora do trabalho pastoral. A pergunta, será que o desejo daquele camarada de ir para aquela outra igreja não ofuscou a verdadeira fé que deveria ter tido com relação à sua pessoa, a Deus e ao seu ministério? A fé, irmãos, ela não está ligada àquilo que nós vemos. Você lembra de Tomé, o apóstolo? Quando Jesus apareceu aos 10, porque ele não estava presente, e Judas havia se suicidado, ele não estava lá. E quando relataram a ele, olha, o Senhor apareceu a nós. Lembra que ele sabia que Jesus Cristo havia dito que importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Mas ele disse, olha, se os meus olhos não virem, de forma nenhuma acreditarei. Lembra disso? Isso é impactante. Quando Jesus teve um encontro com Tomé, o que Jesus disse para ele? Olha, Tomé, veja, aqui estão as minhas mãos, foram cravadas, e está aqui o meu lado que foi perfurado. Porque você viu, creu, muito mais bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Portanto, a fé não está ligada àquilo que nós vemos com os olhos humanos, fisicamente falando, apalpando e tocando. A nossa fé está, inclusive, naquilo que não é visível. É pela fé que nós entendemos que tudo o que existe
e que Deus entregou em nossas mãos para que descobríssemos, para que aperfeiçoássemos, a nossa fé está além disso que é visível. Estava conversando outro dia também com um colega sobre a imensidão do espaço. Estávamos numa palestra, nós assistimos do Dr. Adalto Lourenço, e falando, mas é maravilhoso ter o acesso às imagens que alguns cientistas têm, da imensidão, da vastidão do espaço sideral. E aí nós conversamos sobre isso aqui. Nós falamos, cara, imagine só, a gente olha para isso, e a Bíblia diz que essa natureza, tudo que está aqui que é criado, apresenta-nos a glória de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo vai traçar a respeito de como a humanidade sem Deus está entregue ao pecado. E há algumas afirmações que ele faz no texto que são muito importantes. Ele diz, olha, aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus mesmo, o próprio Deus, lhes manifestou por meio das coisas que foram criadas. E diz lá claramente que ele o fez isso de forma clara, por causa disso, ou seja, da revelação de Deus, aquilo que é natural, todos os homens, sem exceção, são indesculpáveis. Mas a nossa fé não está baseada no que vemos, porque isso que vemos, embora grandioso, belíssimo e que proclame a glória de Deus, deve ser como uma seta, uma placa que aponta para o invisível, para aquilo que não se vê, para aquilo que está além do que os olhos podem ver. Por isso o apóstolo São Paulo, escrevendo, salvo engano, aos Coríntios, ele vai dizer, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto diz que, por mais que a gente cogite, estude, se especialize na criação e se admire com ela, a nossa fé não pode estar limitada a ela, porque não nos foi apresentado ainda tudo aquilo que nós haveremos de conhecer. E a fé é essa certeza de que nós iremos conhecer quando Deus assim o quiser. Portanto, a fé não está ligada ao que é visível. O que é visível derruba a fé, porque quando nós andamos pelo que vemos, pelas circunstâncias, nós deixamos de crescer na fé que temos para com o nosso Deus. Quem aqui já viu Deus? Quem viu Deus aqui já? Que contemplou? Isso me dá uma inveja santa, se é que existe isso, de Isaías. Isaías diz no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam todo o templo, diz o texto sagrado. E diz que havia fumaça também no templo. Diz que ao soar da voz, as bases tremiam naquele templo. E os anjos do Senhor, que ele descreve como sendo serafins com 6 asas, tinham 2 asas para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 voar. E eles clamavam algo que é magnífico a respeito do Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E então o profeta diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo também de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Senhor dos exércitos. O que era a fé de Isaías? Era, antes de ver Deus, crer nele. Tanto é que ele o servia no templo, prestando um culto ao Deus que ele não via. Nós não vemos Deus. A Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus, no sentido de contemplá-lo na sua plenitude. O que nós conhecemos de Deus é aquilo que ele se deu a conhecer, é as migalhas de sua glória que ele nos permite conhecer, para adorarmos e para que isso aumente a nossa fé. Mas não é o que vemos que faz com que tenhamos fé. Também a fé não é algo natural, é algo supranatural, sobrenatural, está além do que é natural. E o que é natural para nós? Tudo aquilo que nós contemplamos com os olhos, nós apalpamos com as mãos e presenciamos geográfica e espacialmente falando. A Bíblia diz que a fé é algo que vai além,
O versículo seguinte deixa muito claro isso. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A Bíblia nos ensina lá no Gênesis que quando Deus foi criar o universo, Deus não usou matéria pré-existente. Deus, pelo poder de sua palavra, disse: haja luz, e houve luz, e todas as coisas Ele criou assim, até chegar no homem e formá-lo do pó da terra. A Bíblia diz que aquilo que é visível, que é existente, passou a existir daquilo que era invisível, daquilo que não era visto, daquilo que não era tocado, pois era a própria palavra de Deus entrando em ação. Fé, irmãos, é crermos com essa convicção inabalável e com essa certeza naquilo que nós não vemos. Porque Deus, que é o nosso maior alvo de fé, nós não podemos ver. E nós cremos pelos relatos que a Bíblia nos ensina, que até mesmo lá na glória, na eternidade, a nossa contemplação do Criador será mediada pela pessoa encarnada, perfeita, plena de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me segue, segue ao Pai. Quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, de fato é meu discípulo. Tem fé em Deus e fé em mim. Portanto, a fé não é algo natural, ela é algo sobrenatural, ela está além da natureza. Pastor, existe diferença entre fé e crença? Entre eu creio e eu tenho fé? O que vocês acham? Tem? Tem. Qual é a diferença da fé para a mera crença? Tiago pergunta: vocês creem que há um só Deus? Aí vocês respondem o quê? Hã? O que vocês respondem? Não impressionante. Vocês creem que há um só Deus, irmãos? Sim. Fazes bem, Tiago diria para vocês. Porque até os demônios creem e tremem. Qual é a diferença da crença deles para nós? A pergunta importante a ser respondida. Crer em Deus muitas vezes é substituído por ter fé em Deus. Aqueles que creem em Deus podem muito bem viver suas vidas, mesmo crendo, sem que Ele existisse. Você entendeu a diferença agora? Você diz: pastor, eu creio em Deus, mas você vive aqui na terra como se Ele não existisse. Isso não é fé, porque a fé nos leva a agradar a Deus. Os demônios creem porque eles sabem quem é Deus, eles acreditam na existência de Deus, eles já contemplaram essa existência, mas isso não faz diferença nenhuma na vida deles. Talvez você chegou aqui essa noite acreditando que tem fé, mas até hoje você tem vivido como se aquele no qual você disse que tem fé não existisse. Que diferença faz isso? Você vai para o inferno crendo da mesma maneira. A fé nos leva a uma transformação de vida. A fé é aquilo que é a base, é o meio para a nossa salvação, para a nossa justificação. Lembra o que diz Efésios capítulo 2, do verso 8 em diante? Porque pela graça sois salvos, mediante, por meio de quê? Da fé, não é da crença. Pois não é de obras, para que ninguém se glorie. Pois todos nós que cremos e temos fé, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que diz Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados, pois, mediante o quê? A fé, não é a mera crença. O que nós temos então? Paz com Deus, por intermédio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, mas eu tenho fé em Jesus e obedeço e sigo a uma religião X. Você não tem fé, você tem crença. Talvez você até simpatize com ele. Teve um ano, não lembro agora se foi 2008 ou 2007, nós estávamos evangelizando os Romeiros, na época que eu era seminarista, e conversando com um líder religioso sobre fé, sobre essas questões. Ele disse: olha, eu tenho muita fé no meu Senhor Jesus Cristo, mas jamais eu deixarei de
e ter fé em Nossa Senhora. O que isso quer dizer? Que aquilo que ele depositava em Jesus Cristo não era fé, porque a fé não pode ser dividida. O Senhor Jesus Cristo, em certa ocasião, falando a respeito da divisão entre confiar em Deus e confiar nas riquezas, ele disse o seguinte: vós não podeis servir a dois senhores. Ou vocês vão se devotar mais a um e esquecer do outro, ou o contrário. Então, quem tem fé em Deus não pode dizer que tem fé em Deus e crer, depositar fé e confiança em outras coisas ou pessoas para chegar ao céu. Jesus Cristo diz claramente que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Esse é o sentido ali. Se não for por meio dele. E como é que eu chego a Jesus? Com fé. Tendo fé naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. Isso não é um conceito meramente teológico, abstrato, sensal, mas é algo que tem a ver com a sua vida. Se você chegou aqui essa noite crendo, mas sem ter fé, você é como aquele homem que disse: sim, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele acreditava que Jesus tinha poder para curar, mas lhe faltava aquilo que era essencial, e ele recebeu naquele momento. Pois o Senhor Jesus disse àquele homem: vai, que a tua fé te salvou. Lembra daquela mulher que pedia ao Senhor que Ele atendesse o seu pedido, e Ele disse: olha, primeiro eu tenho que atender os filhos de Israel. Entendeu? Eu atendo primeiro os meus filhos aqui. E ela disse: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do Senhor. E aí ele se vira para os seus discípulos, que supostamente eram homens de grande fé, e diz: olha, em Israel não foi encontrada fé como a dessa mulher. Vai, filha, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que enquanto Jesus saiu de um determinado lugar para atender ao pedido de Jairo, se eu não me engano, essa mulher que sabia que Cristo passaria por ali, disse, ela pensou consigo mesma: se ao menos tocar em seu manto, serei curado. Olha a convicção, a certeza dessa mulher. E ela tocou no Senhor. E ao tocar no Senhor, o Senhor se virou e disse: quem me tocou? E naquele instante aquela mulher foi curada. Por quê? Porque ela depositou sua fé na pessoa certa. Ela confiou naquele que de fato pode atender ao pedido com fé. Porque a fé, irmãos, não deve ser naquilo que vemos. A fé está além disso, ela é sobrenatural. Se não for assim, todo homem, toda mulher nesse mundo teria fé. E a gente sabe que muitos há que não possuem fé, porque se a tivessem, seriam convertidos aos pés de Cristo. Porque a fé nos conduz ao caminho que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entendendo isso aqui, que eu trato como definição de fé, nós podemos então perguntar: ok, entendemos o que o senhor acabou de falar. Agora me responda, pastor, o que é que a fé faz? O que é que a fé realiza? O que é que ela faz de prática? O que é que ela traz à luz e faz existir? É o que o texto sagrado vai nos ensinar. Primeiramente, o texto sagrado que nós estamos lendo diz claramente que a fé, ao contrário do que se diz, nos dá compreensão. Lá na universidade, me trata com alguns supostos ateus, supostos cientistas, que dizem que não tem fé, mas eles também têm fé. Eles: olha, a fé é algo que engana, que ilude. Fé é para os fracos. A fé é como uma muleta para aqueles que não conseguem andar com as próprias pernas. A fé é para pessoas de mente obscura, de mente pequena, que não conseguem observar a grandiosidade do homem e das suas ações. O curso que eu faço, o curso de História, tem uma máxima. O que é história? É a ação do homem no espaço e no tempo. Pronto. Aí morreu, como o pessoal diz lá, Maria Preá. Então o que é fé para esses caras? É tudo o que acontece pelo homem no espaço e no tempo. O problema é que até o próprio conceito de espaço e tempo é abstrato. Não pode ser palpável, não pode ser tocado. E a história não pode ser repetida. Então, não me venha dizer que a fé está restrita a esse universo criado
por leis fechadas, isso não é verdadeiro. A Bíblia diz que a verdadeira fé nos traz compreensão. Versículo 4 diz, versículo 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você defender que Deus criou o universo hoje em uma universidade, você tem dois grandes riscos: de ser motivo de piada da faculdade ou ser o alvo das críticas e gozações dos professores. Mas pense comigo, é mais fácil entender que a compreensão daqueles que creem é mais lógica ou daqueles que não creem que Deus criou o universo como eu disse falar. Nós vemos como eles se esforçam para nos fazer engolir uma ideia de que o homem descobriu por conta própria, que o universo se fez por conta própria, e isso nos quer dizer que nós estamos aqui pela conta de ninguém. Por que isso é importante para aqueles que não têm fé? Porque sem fé é muito mais fácil eu viver de maneira a não prestar contas a ninguém. Quando eu digo, olha, eu não creio em Deus, eu estou dizendo, pronto, estou livre. Agora eu sou Deus para mim mesmo e eu não preciso mais prestar contas a ninguém. O problema é que ninguém consegue viver com isso. Ninguém consegue viver sem prestar contas a alguém. Se você está namorando, você sabe que tem que prestar contas com a sua namorada ou namorado, dentro dos limites desse tipo de relacionamento. Para nós que já casamos, nós sabemos que temos que prestar mutuamente contas do que fazemos ou não para o nosso cônjuge. Você que é ovelha deve prestar contas da sua vida ao seu pastor, que é o seu líder espiritual. O seu pastor, consequentemente, se ele é pastor de uma igreja batista, que tem um regimento que diz que a igreja governa a si mesmo, ele também tem que prestar contas à igreja daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Porque esse é um relacionamento. Quando eu digo não devo prestar contas a ninguém, eu estou dizendo que eu sou um ser autônomo e que eu creio, tenho fé, que eu sou suficiente. Mas quem de vocês é suficiente? Quem poderia dizer essa noite, olha, eu não preciso de ninguém, de nada, de nenhuma pessoa? Você poderia dizer isso? Olha para quem está do seu lado, eu não preciso de você. Tem alguns que dizem, preciso de você, né? Vocês conhecem a música, né? Como é que é o refrão lá, pessoal? Não, estou brincando. Você vai dizer para a pessoa, hoje eu preciso de você, do mesmo jeito que você precisa de mim. Mas tem uma música, essa é cristã, né? Diz, eu preciso de você e você de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Lembra disso aí? Porque nós somos interdependentes e como humanidade todos dependemos do Criador. Por isso o texto sagrado diz que pela fé entendemos, compreendemos, nos vem compreensão à mente, pois a fé não é algo apenas do sentimento. Ah, pastor, hoje eu estou me sentindo a pessoa com mais fé no mundo. Aí amanhã você não está mais sentindo isso. E aí, o que aconteceu? A fé não está pautada pelo sentimento, embora a fé, na grande maioria das vezes, se expresse pelos sentimentos. A fé não é uma coisa apenas da razão. Ela não substitui um ou outro. Não, a fé ou é racional ou a fé é emocional. A fé contribui e ajuda nas duas áreas. Por isso o texto sagrado diz que nós compreendemos, nós entendemos, e a fé nos dá sentido para a vida. Lembra que Abel, o primeiro homem que foi assassinado na história da humanidade, ele tinha um princípio pelo qual ele regia sua vida, baseado no texto de Gênesis. Ele fazia da vontade do Criador a motivação para viver. Tanto é que ele fez o sacrifício que era esperado pelo próprio Deus. Bonito, não é isso? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, irmãos, por causa da fé que ele tinha? Morreu. Quem tem fé, como Abel teve, deve lembrar que sua vida não é sua, está nas mãos de Deus. Ele foi assassinado porque teve fé, simplesmente. Hoje nós vemos ao longo da história da igreja, e atualmente também espalhado por alguns países do mundo, homens e mulheres que morrem pela sua própria fé.
outros que matam pela sua própria fé. E aí, pastor, quem está certo e quem está errado? Aqueles que fazem de sua vida um propósito para agradar a Deus, ao Deus que se revela em fé por meio de sua palavra. Então vamos matar quem não for crente agora. Não, Deus nunca disse isso. Ao contrário do que o Alcorão diz, e aí a crítica que muitos fazem a nós, é que a nossa fé supostamente é igual a dos muçulmanos. A Bíblia diz, olha, amai os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. É isso? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Se alguém demandar contigo andar uma milha, ande duas. Se alguém vem tomar o que você tem, dá também até a capa. Não entre em contenda com o teu companheiro. Não é isso que ele diz? A Bíblia não diz que nós temos que matar os infiéis para demonstrar nossa fé. Pelo contrário, ele diz, olha, amem a tais pessoas. Vão por todo o mundo e preguem as boas novas a todas as criaturas. A Bíblia nos ensina o que é ter fé. É fazer da minha vida um propósito para com Deus. E isso aqui está descrito na vida de Abel. Abel fez a sua pouca vida, nós não sabemos quanto tempo ele viveu, mas provavelmente não foi tanto tempo assim, mas fez dela um propósito e ele se tornou um testemunho para nós. Olha o que diz o texto sagrado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, seu irmão. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Talvez alguém olhasse para a biografia dele aqui e dissesse, isso aqui se deu mal. Isso aqui não é um exemplo a ser seguido. O cara teve fé e morreu. Foi assassinado, pior, pelo próprio irmão. Mas o Deus da fé de Abel diz que ele se tornou um testemunho para nós. Você é uma pessoa de fé? Você acredita que a tua fé pode tornar você um bom testemunho para os fiéis? Ou não? Até que ponto nós estamos dispostos a, pela convicção que temos, pela certeza inabalável que temos, defender a nossa fé? A minha esperança é que nós tenhamos essa convicção e essa verdade inabalável como um dos pilares que sustenta a nossa vida. Eu não abrirei mão de defender a minha fé que Deus me deu gratuitamente como um dom diante daqueles que não têm fé. Porque lembra que você e eu somos despenseiros de tudo que Deus tem concedido a nós. E a fé que temos, que é dada por Deus, também deve ser usada para agradarmos a Deus. A fé dá sentido e objetivo para a vida humana. Existe um filósofo que, por sinal, eu gosto muito, embora ele não seja cristão, ele é Søren Kierkegaard. E ele dizia que a vida é um absurdo. Faz mais sentido tirar a vida do que mantê-la, porque viver não faz sentido. Eu gosto dele porque o cara é muito irônico, ele é muito louco. Entendeu? Tinha um professor que dizia que o cara precisava estar drogado para entender. Eu nunca precisei de drogar para ler. Mas o cara realmente tem todo isso aquilo que ele fala. Cara, sem Deus, qual é o sentido da vida? Pense comigo. Vamos fazer aqui uma brincadeira de hipóteses. Digamos que o seu sentido da sua vida seja a pessoa que você ama. Você ama alguém? Levanta a mão, quem está amando hoje. Ixi, ninguém está amando. Levanta aí, além, deixa eu isso. Peraí, minha filha, aí não é complicado para o lado. Você está amando? Está amando? Se eu tirar a vida da pessoa que você ama, qual será o seu sentido para a vida? Digamos que o sentido da tua vida seja os teus filhos. Você que tem aqui é pai, você que é mãe. E nós amamos nossos filhos, não é verdade? Desde quando eles são gerados na barriga da mãe, vão crescendo, se desenvolvendo até nascerem, e aí nós nos alegramos com o nascimento, nós nos alegramos com o desenvolvimento, nós vamos aprendendo com eles sobre aquilo que eles aprendem. Não é isso? É comigo? Não é isso? E se tirarem esses filhos, qual será o sentido da nossa vida? Pastor, mas eu tenho algo mais superior do que isso. Aí é coisa de gente que não tem fé. Eu amo a minha igreja.
O sentido da minha vida é servir a Deus na minha igreja. E se amanhã baixar um decreto que todas as igrejas devem fechar, e se houver patrimônio, será confiscado para o governo, e quem for pego com Bíblia não vai mais poder estar livre andando na rua, será preso. Qual será o sentido da tua vida? Porque te tiraram tudo que fazia sentido para você. Não, pastor, mas o que faz sentido para mim é a minha racionalidade. Eu sou inteligente, eu raciocino bem, eu entendo as coisas. E se você ficar demente por uma doença chamada Alzheimer, que pode acometer qualquer um entre nós aqui e se manifestar na idade adulta ou na velhice? Homens brilhantes, intelectuais brilhantes, acabaram ou estão acabando suas vidas com Alzheimer. Existe uma história sobre dois grandes homens de Deus, pelo menos naquela época eles eram reconhecidos assim, e pregavam juntos. Um era o famoso Billy Graham e outro era o seu companheiro de cruzadas. Esse companheiro de cruzadas era muito mais eloquente, muito mais persuador, era de muito maior persuasão, do que o Billy Graham. Era um cara realmente assim, extremamente admirável. E o Billy Graham ficava sob a sua sombra. Quando dava para ele aparecer, aparecia e pregava. Este homem negou Deus, abandonando a fé que supostamente tinha. E em entrevista com ele, um jornalista que foi ex-ateu, que é ex-ateu bíblico, ele entrevistou esse homem já na velhice dele no Canadá. E esse homem está com Alzheimer. E ele disse claramente àquele jornalista que o que ele mais lamenta em sua vida não foi ter perdido a fé, mas ter perdido a capacidade de raciocinar com coerência, lógica e perspicácia. Já pensou nisso, irmãos? Nós aqui, na grande maioria, somos muito jovens. Temos que saúde mental, psicológica, emocional, física, como diz aí, para dar e vender. Se Deus tirar isso, eu gosto muito, das minhas leituras. Alguns amigos mais próximos conhecem que eu gosto muito de ler e estudar. Eu fico pensando, se me tirarem isso, vai ser uma tristeza muito grande na minha vida. Mas isso não deve ser, como de fato não é. Posso testemunhar para vocês o sentido da minha vida. O sentido da minha vida passou a existir aos 14 anos de idade. Quando num culto à noite, na classe de adolescentes, eu pude entender o que é a fé. Eu pude entender que isso aqui não é uma teoria. Eu pude entender que isso aqui, que eu já conhecia, pois fui criado na igreja, não era meramente um discurso humano, como diz alguns filósofos, para exercer poder sobre mim, para exercer dominação sobre a minha mente. Eu pude entender que isso faz parte da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. E desde então é isso que tem motivado a minha vida, é entender que pela fé eu posso agradar ao meu Criador, vivendo de maneira a me apagar, para que Ele seja a luz em evidência no meu viver. Aliado a isso aqui, me vem à mente o que Paulo ensinou aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, finalzinho, e versículo 20. Eu, pela fé, já estou crucificado com Cristo. Logo, portanto, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é alguém que entendeu o que é a fé. Isso é alguém que entendeu que não vive mais para esse mundo, que não vive mais de acordo com as circunstâncias. Não, como diz a canção. Esse é alguém que entendeu que a fé leva-nos a ir além daquilo que é visível, que é meramente humano, que é apenas material, porque ela dá entendimento para que compreendamos que tudo isso aqui é apenas uma amostra do grandioso poder daquele que nos criou. Ter fé, irmãos, é entregar-se, é jogar-se com a confiança e certeza de que nós não cairemos, pois alguém nos sustentará. Outro dia eu estava brincando com meu filho, Ângelo, e as crianças são pessoas de muita fé. Já percebeu? Elas confiam demais. Confiam. Você contar algo para elas, acreditam na hora. E eu estava brincando com ele, e ele tinha uma
mania que a Linda gosta muito de subir no sofá e ficar em pé e se jogar, pular, entendeu? E ele disse: papai, me segura! E foi. Não deu nem tempo de eu me virar. Se eu não tivesse conseguido segurar, ele tinha se esborrachado no chão. Mas o que ele fez? Claro, resguardando as devidas proporções. Ele teve fé, ele teve confiança de que ele não cairia, e que o pai dele não o deixaria cair. Agora pegue isso, essa ilustração, e faça ela com Deus. Deus diz: vem, filho, venha, filho, não temas, porque eu te ajudo, eu sou contigo, por onde quer que tu andares. E aí o que você faz? Se joga nos braços do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe como vai te conduzir, Ele sabe aonde, como e quando te levará para fazer a vontade dele. Fé é isso, é ir além disso. E para que a fé é importante? A fé serve, irmãos, para nós entendermos, para nós compreendermos e para darmos sentido à nossa vida. Agora, se eu sei o que é fé e sei para que ela serve, a outra pergunta é: por que a fé verdadeira é importante? Porque até aqui nós já sabemos essas coisas. Nós sabemos o que é fé e sabemos para que ela serve. Agora, por que a verdadeira fé de fato é tão importante? Primeiro, talvez, o máximo da importância da verdadeira fé é porque quando nós temos esta fé, nós agradamos a Deus. Olha o que diz o versículo, mais à frente, versículo 6. Sem fé é impossível que alguém entre nós seja agradável diante de Deus. Já para pensar nisso? Sabe o significado disso aqui? A gente fica pensando às vezes que é assim: eu tenho fé, aí Deus olha para mim: esse menino é muito bom, ele tem fé, me agradou. Não é isso que o texto está dizendo necessariamente. Mas é muito mais que ao ter fé, me torno aprazível, agradável ao meu Deus. Deixa eu dar uma ilustração para você. Você vai para uma repartição pública, você deseja falar com o prefeito, você se dirige à prefeitura, e aí você vai, na hora marcada, vestido apropriadamente, para tratar de um assunto que é de extrema importância e que é prioridade para o prefeito. Você acha que ele vai lhe receber, ele vai gostar da sua visita? Claro que sim, você preenche os requisitos para fazer uma visita àquele prefeito. Você se torna alguém que ele receberia caso fosse visitado. Na igreja acontece o inverso muitas vezes. Aquelas pessoas que não se vestem, que não falam e que às vezes não se comportam como nós muitas vezes temos dificuldade de recebê-las no nosso meio. Elas não nos são tão aprazíveis em nosso meio. Mas nós deveríamos recebê-las quando elas demonstrassem aquilo que de fato importa para Deus, que é fé. E é a fé que produz a mudança. Então, quando eu tenho fé, eu me torno alguém que chega-se a Deus e que Ele recebe com prazer, com alegria. Porque é essa fé que faz a intermediação, a conexão entre nós e o nosso Deus, por meio da pessoa exclusiva de Jesus Cristo. Por que Deus não aceita orações e adorações que estão comprometidas com o pecado da idolatria, por exemplo? Porque Deus não aceita esse tipo de manifestação religiosa, porque ela está anulando a fé. Eu creio em Deus, mas creio na imagem criada pelo homem, à sua semelhança, como se fosse Deus. Lembra do Salmo 115? Como é que ele começa? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus não é visível, não é palpável, não é alguém que nós podemos pegar aqui e apresentar ali fisicamente para alguém. E aí os israelitas diziam: o nosso Deus está no céu, e de lá Ele faz tudo quanto lhe agrada, lhe dá prazer. E aí ele vai fazer um contraste entre o Deus de Israel, o nosso Deus, o
Deus da palavra da Sagrada Escritura com os ídolos. Ele vai dizer: os ídolos deles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não caminham, som nenhum se sai da sua garganta, e tão inúteis quanto são eles, são aqueles que os fazem e também aqueles que os adoram. Entendeu a diferença? Quando nós entendemos o que é fé, nós nos tornamos alguém agradável diante de Deus. Porque a nossa adoração, a nossa oração, a parte da fé, não traria justiça para nós. Porque nós somos justificados pela fé por conta da justiça de Cristo, dos méritos dele, que foram imputados, derramados, colocados em nossa conta, para que nos tornássemos, como diz a Bíblia, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus. Por meio de quê? Da fé. Você tem vergonha de pregar o Evangelho? Você pregou o Evangelho essa semana para alguém? Paulo vai dizer em Romanos: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus. Para quê? Lembra? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que, lembra disso mais? O que é que se revela? A justiça de Deus se revela como? De fé em fé. O justo, o justificado, viverá pela fé. E aí nós entendemos que a fé tem a sua importância porque ela nos leva a nos tornar agradáveis a Deus. E sem fé nós não nos aproximamos de Deus. A fé é importante porque ela nos aproxima de Deus. Ela nos faz não apenas nos achegar a Ele de maneira agradável a Ele, mas ela nos conduz para perto de Deus. A fé é como um imã que nos atrai para perto de Deus. Observe as pessoas que são pessoas de fato, de grande fé. Elas não andam nas festas, elas não andam se desviando do bom caminho, elas não andam, por exemplo, usando a sua língua de forma errada. Sabe por quê? Porque elas têm fé e comunhão com o seu Senhor. Elas não são pessoas desanimadas, pessimistas, que acham que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo. Elas são pessoas que dizem: olha, se Deus quiser, vai dar certo, e se Ele quer, nós faremos. Existia uma mulher na nossa igreja que Deus levou para a sua glória, chamada Irmã Nilza. Era uma senhora que tinha mais de 60 anos. O histórico de saúde dela não era dos melhores. Ela tinha artrite, artrose, problemas musculares, fibromialgia. O que mais ela tinha? Tu lembra o que mais? Muitas doenças. Era uma mulher baixinha, de locomoção difícil, um pouco gordinha. Mas eu estou para ver, e eu falo pela minha igreja, tem irmãos aqui que são da minha igreja que sabem que eu estou falando a verdade, de uma mulher de mais fé lá em nossa igreja do que aquela mulher. Ela tinha um caderninho de mais ou menos umas 70 páginas. Em todas as páginas tinham nomes de pastores, missionários, evangelistas e de irmãos que ela orava todos os dias. E Deus tirou essa mulher. Por que Deus tirou essa mulher? Por que Deus tirou justamente uma dessas mulheres que eram uma inspiração para mim, para a minha família, para os nossos irmãos da igreja? Sabe por quê, irmãos? Eu creio que é porque Deus queria, como Ele quer, que tirando ela, nós nos tornamos melhores e semelhantes a Ele. Talvez Deus tenha tirado pessoas aqui dessa igreja, e eu sei que Ele tirou já, que é Deus quem tira a vida. Ele dá, Ele toma. Ele é o soberano para fazer de você melhor, para fazer de você um membro melhor dessa igreja, para fazer você uma mulher de oração e uma mulher de muito mais fé do que você tem sido. Deus tem tirado pessoas que nós admiramos. John Patterson, um homem de Deus, e eu creio que Ele tirou aquele homem para fazer de muitos pastores, incluindo eu, a mim e alguns que estão aqui, melhores pastores, mais evangelistas e mais amantes dos perdidos. Sabe por quê? Porque ninguém é insubstituível. Eu nunca vou ocupar o lugar dele, mas eu posso aprender com o testemunho que ele deixou de sua fé, do seu amor, da sua esperança. Por que você está esperando que Deus tire alguém para você poder acordar?
Por que nós não podemos somar nossas forças a estes que são tão bons? Porque tem fé em Deus. E assim melhorarmos a nossa qualidade espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos homens e mulheres de pouca fé. Nós somos como Pedro, que deseja muito estar perto do Cristo, do Senhor. E quando ele diz, vem, a gente tem medo das tempestades. Eu não sei se vai aumentar, é muito vento, é muita onda. E nós começamos a afundar. Sabe por quê? Porque nos falta aquilo que é essencial para agradarmos a Deus e para de fato nos aproximarmos do Senhor, que é a fé. A fé é importante, irmãos, porque ela também nos faz crer em Deus. Nós temos fé em Deus, e isso já nos salvou, mas às vezes a gente duvida que Ele pode fazer o que Ele disse que pode fazer. Irmãos, eu creio num Deus que abre olhos de cegos. Eu creio num Deus que levanta mortos. Eu creio num Deus que abriu a madre a mulheres estéreis. E Ele o fez no passado e tem feito no presente, pelo poder que Ele tem, usando a instrumentalidade da fé no seu Filho amado. Deus tirou vocês, muitos de vocês, de lugares tenebrosos. Muitos que eu conheço vieram da depravação moral e espiritual total, aonde talvez muitos de nós, se conhecêssemos o passado, nem nos aproximaríamos. Isso é um milagre de Deus. Eu creio nesse Deus. Ele tem dado fé para que eu possa crer nele, porque a sua palavra assim me diz. Não é coisa de experiência, não. É coisa de palavra de Deus. Ele diz que Ele é assim. E por mais que muitos, pela descrença, queiram ocultar esse Deus, Ele não pode ser ocultado pela descrença humana. Ele não pode ser escondido na minha caixinha, aonde eu tento confinar o meu Deus. Esse Deus é aquele que jamais o finito pode conter, porque Ele é infinito em sua existência. Esse é um Deus que jamais a mente humana poderá contemplar e entender na sua profundidade, pois Ele mesmo diz: quem foi o seu conselheiro para lhe dar entendimento? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus, abre aspas, dos crentes. E por que nós não cremos nele mais? Nós cremos naquilo que é fácil crer. Nós cremos naquilo que para nós é fácil explicar. Mas Isaías diz no capítulo 45, salvo engano, versículo 15, que esse Deus é um Deus sobremodo misterioso. Eu fico imaginando a figura de linguagem que Isaías usa. Deus é um Deus que não se revela totalmente. Ele não se desnuda totalmente para que nós compreendamos a Ele. Ele se mostra aos poucos, porque Ele é misterioso. E aquilo que Ele se mostra é suficiente para que nós possamos contemplá-lo, adorá-lo e depositarmos nossa fé na pessoa dele. Por isso que a fé é importante, porque ela nos leva a enxergar aquilo que os olhos humanos não enxergam, a contemplar com os olhos de Deus aquilo que Deus está preparando para nós. Irmãos, não tenham medo de colocar Deus na frente dos seus projetos, da sua vida, e de olhar com o que Deus tem feito para você e por você nesse mundo. A fé é importante, irmãos, porque no final das contas, todos nós queremos ganhar algo. E a Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que nele têm fé. A Bíblia diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é importante porque ela nos leva a ser agradáveis a Deus. A Bíblia também nos ensina que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, e a fé nos aproxima de Deus, deve crer que Ele existe. O que é mais fácil para você crer? Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ou crer que Ele nasceu de uma virgem? O que é mais fácil crer? Tudo isso, irmãos, é difícil de crer, não é? Nós não temos experiências comprovadas em laboratório para dizer que homens e mulheres nascem de virgens sem o auxílio artificial, e nem que pessoas que morrem voltam à vida, não é verdade?
Só que a gente muitas vezes pensa em Deus assim, cientificamente. Peraí, mas não se encaixa na minha matemática esse Deus. Esse Deus que você está pregando aí, pastor, não se encaixa na minha geometria euclidiana. Cadê os matemáticos? Estão aí, né? Não se encaixa na física. Talvez para muitos nem se encaixe na história. Mas é o Deus em que nós cremos. Um Deus que veio sobrenaturalmente ao ventre de uma mulher. O infinito se tornou finito, momentaneamente. O Deus da vida passou a ter uma vida humana, para crescer, para morrer, para ressuscitar e para conceder a você fé e nova vida na pessoa dele. Esse é o Deus que eu amo, é o Deus que eu sigo. E Ele vai me recompensar. Não porque eu mereça, não porque eu tenha feito aquilo que vai ser obrigação para Ele me recompensar, mas porque Ele me ama, porque Ele me quer, porque Ele me escolheu desde a fundação do mundo para ser luz do mundo. Ele tem me chamado, e a você também, que está aqui essa noite, que já é um convertido, a ser uma nova vida, a viver aqui nessa terra, de maneira a ser agradável a Ele. E a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, creem que Ele existe e que Ele se torna galardoador, presenteador, recompensador de todos aqueles que o buscam. Quantos nós estamos buscando ao Senhor? Pela fé, crendo nele, na sua existência, no seu poder, nas suas maravilhas, para que venhamos a receber o que Ele quiser nos dar, no dia em que Ele quiser nos dar, da maneira como Ele quiser nos dar. Só que nós já recebemos, irmãos, aquilo que temos para receber na sua plenitude. Começamos a experimentar hoje, agora, no momento em que cremos, que é a salvação de Cristo Jesus. Lembra que João 3,16 diz claramente para nós? Lembra que diz lá? Pode dizer comigo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que Ele crê não pereça, mas tenha